Oséias capítulo 4, verse 6. versículo 6. It reads, Assim diz: My people are destroyed for lack of knowledge. Meu povo é destruído por falta de entendimento. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest. Porque tem rejeitado o conhecimento, também vos rejeitarei de ser meu sacerdote. Since you've forgotten the law of your God, I will also forget your children. Como esquecestes da lei do Senhor teu Deus, também esquecerei-me das vossas crianças. Tonight I want to share with you guys a little bit about something that God's been speaking to me lately. Hoje quero compartilhar convosco um pouco de algo que Deus tem falado comigo recentemente. And I'm going to ask you some tough questions that I had to ask myself. E vou fazer umas perguntas duras para vocês que tive que fazer a mim mesmo. And don't take it wrong, it's not my intention E não leve a mal to irritate or humiliate or cause any kind of wrong emotion in anyone. Não é minha intenção para humilhar, desagradar ou causar qualquer sensação negativa em ninguém. But those are questions that we have to answer truly while we evaluate our lives. Mas são perguntas que temos que responder sinceramente enquanto evaluamos as nossas vidas. How many of you here are completely happy with where you are in life? Quantos de vocês aqui estão completamente contentes onde vocês estão na vida? How many of you here say you've done so far everything that God had for you to do so far in your life? Quantos de vocês aqui podem falar que já fizeram completamente tudo que está ao seu alcance e que Deus mandou que vocês fizessem na sua vida? How many of you here can truly say I've partaken, benefited of everything that God has for me so far? Quantos de vocês podem sinceramente falar, eu participei, eu tomei posse de tudo que Deus tem para mim até então? Now, how many of you here can truly say that there's room for improvement in your life? E quantos de vós podem sinceramente falar que há espaço para melhorar na sua vida? You guys are either all liars or you're all dead. Ou vocês são tudo mentirosos ou vocês estão mortos? How many of you here can truly say that there's room for the blessings of God in your life? Quantos de vocês aqui podem sinceramente falar que há espaço para as bênçãos de Deus nas nossas vidas? How many of you here can say there's not only room, there's the need for the blessing of God? Quantos de vocês podem falar não há apenas espaço, mas também necessidade pelas bênçãos de Deus na minha vida? My Bible says in Ephesians chapter 1 A minha Bíblia diz em Efésios capítulo 1 that God has already blessed us with every kind of spiritual blessing. que Deus já nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual. Raise your right hand Levante a sua mão direita and say with me, I'm blessed. e diga comigo, sou abençoado. Say it again, I am Diga blessed. novamente, sou abençoado. Say it again. Diga novamente, sou abençoado. Amen. You are blessed. Você é abençoado. I am blessed. Eu sou abençoado. But how many of us are seeing those blessings manifested in our life? Mas quantos de nós estamos vendo essas bênçãos se manifestando em nossas vidas? You see, the Bible says in Ephesians chapter 1 that God has blessed us with every kind of blessing in the heavenly places. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que Deus tem nos abençoado com todo tipo de bênção nos lugares celestes. How many of you here live in heavenly places? Quantos de vocês vivem no reino celestial? I live here on earth. Eu vivo aqui na terra. You live here on earth. Você vive aqui na terra. So those blessings in heavenly places do me no good while they're there and I'm here. Então essas bênçãos no lugar celestial não fazem bem nenhum a mim enquanto elas estão lá e eu estou aqui. There will be those who say, well, when I get to heaven, I will get to enjoy the blessings of God. Aqueles que falam, bom, quando eu chegar no céu eu vou desfrutar das bênçãos de Deus. One of two things. Uma de duas coisas. You lack knowledge, Ou você tem falta de conhecimento, or someone has persuaded you wrongly. ou alguém tem te enganado, te engambelado falsamente, To believe that. para que você acreditasse nisso. You see, David said that if he was not sure that he'd see the goodness of God here in the land of the living, it was pointless for him to go home. Davi, o próprio, falou que se ele não tivesse certeza que veria as bênçãos de Deus aqui na terra dos viventes, não teria sentido continuar. He said, I would have died a long time ago. Falou, há muito já teria falecido. In other words, what good is it for me to be here on earth while my blessings up there? Em outras palavras, o que me vale estar aqui na terra e as minhas bênçãos lá no céu? You see, but David also said that those who trust in the Lord,
their faces are radiant, and you shall never be covered with shame. E Davi também diz que aqueles que confiam no Senhor, seus rostos resplandecerão e jamais serão cobertos de vergonha. How many of you here have experienced shame lately? Quantos de vocês aqui já sentiram vergonha recentemente? Be honest. Thank you. Come on, let's be honest. Vamos ser sinceros aqui. Did God fail His promise? Foi Deus que falhou com a sua promessa? Is the Word of God lying to you? A palavra de Deus está nos mentindo? Or is it something we're missing in translation here? Ou será que está faltando algo aqui na tradução? You see, here in the book of Hosea, amongst many things, it's this very well-known verse. Aqui no livro de Oséias, tem muitas outras coisas, há um versículo que é bem conhecido. It says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Diz, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. When we read that, it gives us an idea of something being completely wiped out because you lack knowledge. Quando nós lemos isso, nos dá a ideia de algo sendo completamente apagado por falta de conhecimento. But the idea here in the Hebrew languages is that imagine a tree that is growing and all of a sudden somebody comes with an axe and cuts it at the bottom. Mas a ideia que daqui no idioma hebraico é: imagine uma árvore que está crescendo e de repente vem alguém com um machado e corta ela pela raiz. You cut it. The roots are still on the ground, A raiz ainda está debaixo da terra, but it's cut right at the base. mas corta bem na base. The word here for destroy is literally means to be cut off. A palavra utilizada aqui, destruir, literalmente significa sendo cortado. Means to die at a young time, not to fulfill your days. Significa morte cedo. Tem que ter tempo de viver todos os teus dias. It's the same word that's used in Isaiah chapter 53 when it says that the Messiah was cut off É a from the mesma land of the palavra living. que é utilizada em Isaías 53, quando diz que o Messias foi cortado da terra dos viventes. Because it says, for the sin of my people, he will be cut off from the land of the living. Porque diz, pelo pecado do meu povo, ele será cortado da terra dos viventes. And his days will be short. E os seus dias serão curtos. And that's what God is saying here. That because of this lack of knowledge, the people of God, they're cut off. E é isso que Deus está falando aqui. Por falta de conhecimento, o povo de Deus é cortado. In other words, you don't live to the full potential, to the promises that God has already given you. Em outras palavras, você não vive o potencial máximo das promessas que Deus já tem nos dado. God says He's already blessed you. Deus diz que já nos abençoou. You don't have to ask Him to bless you. Você não tem que pedir para Deus te abençoar. He already has. Ele já tem te abençoado. But what happens if we don't have those blessings? Mas o que acontece? Porque não temos essas bênçãos. Because we're being cut off. Porque estamos sendo cortados. And how is the people of God cut off? E como que o povo de Deus é cortado? It says here, for lack of knowledge. Diz por falta de conhecimento. There's a saying that says that ignorance is bliss. Há um ditado que tem que diz que ignorância é bênção. That's wrong. Isso é mentira. You see, lack of knowledge gives us the idea in English that you never learned something. Porque falta de conhecimento em inglês nos dá um pensamento que é como se você nunca tivesse conhecido algo, aprendido algo. But the actual word that's used here, it says that something you've experienced before, something you knew about, that knowledge is being worn off. You're letting it go. Mas não é o que dá aqui. O versículo que dá a entender, a palavra utilizada, é que é um conhecimento que você tinha que não está sendo utilizado, e por causa disso você está perdendo ele. It's like you know how to do something, but you don't do it for so long that when it's time for you to do it again, you're like, how do I do this again? É igual algo que você já sabe fazer, mas você fica tanto tempo sem fazer que quando você vai fazer, você tem que parar e pensar, poxa, por que eu faço isso mesmo? You see, and the word for knowledge is not information that you get. Porque a palavra utilizada de conhecimento não quer dizer informação que você recebe. The word knowledge in the Hebrew A palavra conhecimento no hebraico is like in the book of Genesis. And Adam knew his wife and she begot a son. é como diz em Gênesis, e Adão conheceu a sua esposa e teve ele filhos. You know, in other words, he experienced
his wife, Em outras palavras, ele experimentou da sua esposa, with all his senses. com todos os sentidos dele. Here God is saying that we're cut off E aqui Deus está falando que estamos sendo cortados, because we don't exercise that knowledge of experiencing God with all of our senses. porque não exercitamos o conhecimento de experimentar de Deus com todos os nossos sentidos. We know how, our ancestors knew how, but they decided not to do it. Os nossos antepassados sabiam como, mas decidiram não fazer. You see, we're blessed to live in the 21st century in Mas the nós United somos States of America. abençoados porque vivemos no século XXI nos Estados Unidos da América. But the law of physics, for every action, there's an equal or greater reaction. Mas a lei da física diz que para toda atitude há uma reação ou uma ação maior ainda. Because we live in the 21st century United States of America, E porque vivemos no século XXI nos Estados Unidos da América, we read certain things in the Bible, lemos certas coisas na Bíblia, we hear certain things from our ancestors, ouvimos certas coisas dos nossos and we antepassados say that's outdated, e falamos, essa é informação velha, that's the juju stuff from the past. isso é o juju do passado. And then comes the devil and his demons, E lá vem o diabo e seus demônios, and as Jesus said, they can play around with us. e como Jesus diz, eles brincam com nós. Because we're so intellectually advanced, Porque estamos tão avançados intelectualmente. we say these things are things that only crazy people could believe in. Falamos, essa coisa que até gente louca acreditaria. That doesn't happen today. Isso não acontece hoje em dia. And you know what else doesn't happen today? E sabe o que mais não acontece hoje em dia? The blessings of God being manifested in our lives. As bênçãos de Deus serem manifestadas em nossas vidas. Why? Because we let that experience that we've had with God to Porque be worn deixamos away. que aquela experiência que tivemos com Deus se gaste. And he says also, because you've rejected, because you've let that experience with God wear off, E disse também, porque vós tem rejeitado, porque tens deixado se gastar essa experiência com Deus. God says, I will also let you wear off from being my priest. Deus disse, também deixarei você se gastar e não será mais os meus sacerdotes. Since you've forgotten, you've let go of the law of God, Já que me esqueceste e abriste mão da lei de Deus, God is saying there to the people, I will also forget your children. Deus disse ao povo, também esquecerei de vossos filhos. You see, our actions not only have reactions in our lives, but they have reactions in the future lives of our descendants. Porque as nossas atitudes têm reação não apenas nas nossas vidas, mas nas vidas futuras dos nossos descendentes. And what God was speaking here through Hosea to the people, E o que Deus estava falando aqui ao povo através de Oséias, it was that they were whoring themselves with other gods and forgetting the one true God. é que eles estavam se prostituindo com outros deuses e esquecendo-se do único Deus verdadeiro. Even the priests themselves. Até os sacerdotes mesmo. And God is saying, no. E Deus falou, não. You might not be whoring yourself with false gods, Você pode não estar se prostituindo com falsos deuses, but you are selling yourself short if you're not walking in the full potential of what God has given you. mas você está se cortando pelas próprias pernas se você não está andando no potencial completo que Deus tem para você. Now I ask you the question. E agora eu pergunto a nós. There's people who are so successful in the church, and there's people who can barely make it. Há pessoas na igreja que estão tão bem-sucedidas e há pessoas na igreja que quase não conseguem sobreviver. There are people who are so close to God, and there are people who are so far away from God. Há pessoas que estão tão próximas a Deus e umas que estão tão longe. And I'm not speaking of people who serve God differently. I'm speaking of people who equally, diligently seek after God. E eu não estou falando de quem serve a Deus de maneira desigual, estou falando de gente que ativamente, da mesma intensidade, busca através de Deus. Some might be seeking after God equally, and one is successful and the other isn't. Os dois buscam Deus na mesma igualdade e um tem sucesso em encontrá-lo e o outro não. Some seek the power of God equally. Some receive it and manifest in their lives, and others don't. Aqueles que buscam o poder de Deus igualmente e uns que recebem e se manifestam na vida deles e os outros não. Some will come and tell you,
It's all in the knowledge of God. Alguém vem e fala para você, tudo é no conhecimento de Deus. That's the will of God. Essa é a vontade de Deus. But you see, that's not what my Bible says. Mas não é isso que a minha Bíblia diz. My Bible says that God makes the sun to shine over the righteous and the wicked alike. A Bíblia diz que Deus faz o sol brilhar sobre o justo e o ímpio igual. My Bible says that God makes rain over the righteous and the unrighteous alike. A minha Bíblia diz que Deus faz cair a chuva sobre o ímpio e o justo igual. Something that I've just learned recently in the Bible. You know what the definition of poverty is? E algo que eu recentemente aprendi na Bíblia. Você sabe qual que é a definição de pobreza? You passing out on opportunities continually. Você continuamente abrindo mão de oportunidades. That's the definition of poverty in the Bible. Essa é a definição de pobreza na Bíblia. You continually passing out on opportunities that present themselves to you. Você sempre passa a abrir mão das oportunidades que te está passando. I've done that. Eu tenho feito isso. I almost did that this week. Eu quase fiz isso essa semana. And you see, somebody, they love God. E alguém que ama a Deus, They live their lives, try their best to live according to the Word of God. eles tentam o melhor de viver a vida deles de acordo com o que Deus fala. They pray to God. Eles oram a Deus. They love God. Eles amam Deus. They work for God. Eles trabalham para Deus. But it's like their life goes nowhere. It's like it's all tied up. Mas parece que a vida deles não vai a canto nenhum, nunca sai do lugar. It's like you run, you're so tired from running, and you've not even gone a foot ahead of É you. igual você correr, se matar de correr de cansaço e não dar nem um palmo na sua frente. And you can say, I've given my best. E aí você fala, dei o meu melhor. God knows. Deus sabe. There's something here that only in the divine realm, that's why I'm here. Há algo aqui que só o divino sabe por que isso está assim. Yes, it is true. There's something going on in the divine realm. That's why you're still there. That's why I'm still here. Sim, é verdade, há algo acontecendo no divino. Por isso que eu estou aqui e você está aqui. And God is saying, how does that happen? Because we forget our experiences with God. E Deus fala, por que isso acontece? Porque esquecemos as nossas experiências com Deus. And one of the things that we, as a Western 21st century church, have forgotten E uma coisa que nós, como a igreja do século 21, no mundo atual, temos esquecido, it is, unfortunately, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. infelizmente, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. I was in seminary one time, Eu estava no seminário uma vez, and there was this lecturer giving a lecture to the whole seminary. e tinha alguém que estava palestrando, falando com todo mundo que estava lá. And he asked, and these were Bible students, people who are going into ministry. E eles estavam dando uma palestra para pessoas que estavam numa escola de Bíblia, que queriam virar ministros. Or people who have already been ministering for years and never got their degree, the word they're studying. E pessoas também que já tinham ministério há anos, que não tinham diploma, que estavam lá estudando. The speaker said, he said, how many of you here have ever preached from the book of Leviticus? E o palestrante perguntou, quantos de vocês aqui já pregaram sobre o livro de Levíticos? No one raised their hands. Ninguém levantou a mão. He asked again, how many of you here have read the book of Leviticus? Quantos de vocês aqui já leram o livro de Levíticos? Very few raised their hands. Poucos levantaram as mãos. And he scratches and says, okay, I'm going to ask this. How many of you here have ever heard about the book of Ele Leviticus? com sua cabeça e falou, vamos lá, peraí, quantos de vocês aqui já ouviram falar de um livro chamado Levíticos? I'm going to ask, I want to start at the base. How many of you here have ever heard of the book Eu Leviticus? vou começar na base aqui. Quantos de vocês já ouviram falar do livro de Levíticos? Okay, good. How many of you have read the book of Leviticus? Quantos de vocês já leram sobre o livro de Levíticos? We're getting better. Estão melhorando. But you see, the book of Leviticus is one of those books in the Bible that no one wants to read. Veja, porque o livro de Levíticos é um daqueles livros da Bíblia que ninguém quer ler. In reality, it's not one of my favorite books to read either. Na realidade, também não é um dos meus favoritos. But it is the most important book in the whole canon of the Old Covenant. Mas é o livro mais importante no Velho Testamento inteiro, na canonização do Velho Testamento. There, I even say Até atrevo-me a falar it is on the top 2 or 3 most important books in the whole Bible. The whole Bible is important. que a Bíblia toda é importante, mas ele é um dos top 2 ou 3 livros mais importantes que há na Bíblia toda. You know why? Sabe por quê?
And Leviticus has to do with the priests, with the priesthood, offerings, and how people relate to God. Porque o livro de Levíticos tem a ver com o sacerdote, o cargo de sacerdote, oferecendo sacrifício e como que o povo se relata com Deus. Because the book of Leviticus is so revolutionary because it states how an unclean, sinful people can dwell with the physical presence of a holy God without being destroyed. Ele é um livro tão revolucionário porque o livro de Levítico ensina como que um povo pecador sujo pode ter comunhão e entrar na presença de um Deus santo sem serem destruídos. Even more, Mais ainda, the book of Leviticus says how the sinful people in the presence of this holy God o livro de Levíticos fala como esse povo pecaminoso na presença de um santo Deus can not only aspire to please that holy God, but can live as that holy God requires it of them. não apenas podem ter a inspiração, se aspirar a querer viver como esse Deus santo fala, mas podem alcançar a estatura de viver como esse Deus manda. So the book of Leviticus is revolutionary Então o livro de Levíticos é um livro revolucionário, because it's that bridge between the physical and the spiritual where it comes together and dwell at the same time. porque é a ponte entre o físico e o espiritual, onde os dois se encontram e convivem ao mesmo tempo. But we live in the 21st century American church. Nós vivemos na igreja americana no primeiro do século XXI. This is outdated. Isso aqui é informação velha. This cruelty to animal sacrifice. Espera lá, tem crueldade animal, tem sacrifício lá nesse livro. I'm saved by grace. Eu sou salvo pela graça. God has done it all for me. Deus já fez tudo por mim. Therefore, I need to do nothing. Então, eu não tenho que fazer nada. Unfortunately, there's people out there who believe this. Infelizmente, há pessoas lá fora que acreditam assim. I believed that for a while. Eu pensei assim por um tempo. God has already given everything, done everything. Deus já fez tudo, Deus já deu tudo. I have to do nothing. Eu não tenho que fazer nada. It is true. God has already done, given everything. É verdade, Deus já fez e já deu tudo. The Bible says that Jesus opened a new and living way to the Father. A Bíblia diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho ao Pai. But guess what? Mas The way is open, but I gotta walk it myself. o caminho está aberto, mas eu tenho que caminhar até lá. I have with my own two Eu legs to tenho com as walk. minhas duas perninhas que caminhar. Jesus is not going to come, pick me up, and walk me over there. Jesus não vai vir me carregar no colo e me levar até lá. Well, God has already blessed me and given me victory over the devil. Deus já me abençoou, me deu vitória sobre o diabo. So I would just close my eyes Então eu vou só fechar meu olho and falar, I love you, Jesus. And say, I love you, Jesus. e vou falar, eu te amo, Jesus. I love you, Jesus. Eu te amo, Jesus. I praise you, Jesus. Eu te louvo, Deus. And if I say that enough, E se eu falar isso o suficiente, we're loud, and I autossuficiente, ignore him for long enough, e eu ignorar ele por um tempo suficiente, the devil will eventually leave me alone o and go diabo away. eventualmente vai me deixar em paz e vai embora. Sounds funny, but that's what we do. Parece engraçado, mas é o que a gente faz. Yes, Jesus already defeated the devil. Sim, Jesus já derrotou o diabo. He's already given us the victory. Já nos deu a vitória. But guess what? It's up to me and you to enforce. Mas cabe a mim e a você enforçar essa vitória. It's up to me and you to enforce this victory. Cabe a mim e a você enforçar essa vitória. You see, we don't fight for the victory. Porque nós não lutamos pela vitória. We fight from the place of victory. Já lutamos de um ponto vitorioso. But you still have to fight. Mas ainda é necessário lutar. You see, God has given you the loaded gun and told you where to point. O que acontece, Deus já te deu para você um revólver, lá, você carregado, pregado, você só tem que apertar o gatilho. All you have to do is pull the trigger. Você só tem que apertar o gatilho. God's not going to pull the trigger for you. Deus não vai apertar o gatilho por você. That's why he said to Moses, what belongs to the Lord of our God belongs to him. Por isso que diz a Moisés, What belongs to God belongs to him, but what's ours is ours and our children's forever. o que pertence a Deus é a Deus e dele somente. O que pertence a nós é nosso e dos nossos filhos. So what's up for me and you to do, God is not going to do it for us. Então, o que eu e você temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. He's given you the gun. Ele já te deu o revólver. He's loaded the bullets in it. Ele já encheu as balas. He already told you the direction to point. Ele já até falou para você a direção de apontar a arma. But it's up to you and me to pull the trigger. Mas eu e você que precisamos apertar o gatilho. And instead of pulling the trigger, E em vez de apertar o gatilho, we sit there and say, I love you, Jesus. a gente senta lá e fica, eu te amo, Jesus. Which is
great, we should love him. Que é bom, devemos amar a Ele. But we tell him that we love him, that trigger is never going to get pulled. Mas você falar para Jesus que você ama Ele, não vai apertar o gatilho. You know what's going to happen? Sabe o que vai acontecer? My people are cut off O for meu lack povo of experiencing me. é cortado por falta de conhecimento e experiência. It's not that God's promises are fake or that God failed. Não é que as promessas de Deus são falsas ou que Deus falhou. It's that you and I, we failed to live up to what God has for us. É que eu e você falhamos em viver o potencial que Deus tem para nós. You see, the Bible says we are already blessed in the heavenly places. A Bíblia diz, já somos abençoados nos lugares celestes. We have to go to those heavenly places and pull down those blessings to materialize here in the physical. Temos que ir ao lugar celeste e trazer essas bênçãos, puxar elas para se manifestarem aqui no físico. And Jesus already opened the way to the heavenly places. E Jesus já abriu o caminho ao lugar celeste. And because we live in the 21st century America, Mas porque vivemos no século XXI na América, with such a wonderful theology, uma teologia maravilhosa, let's discard everything that God has spoken to His people in the past. a gente abre mão de tudo que Deus falou para o seu povo no passado. We stick with the grace of Jesus, and Ficamos God will do everything for com a us. graça de Jesus e Deus vai fazer tudo por nós. Yes, you're going to have a nice emotional upbringing. Sim, você vai crescer emocionalmente muito feliz. I'm being sarcastic. Estou sendo sarcástico. And you're not going to get anywhere in life. Você não vai chegar a canto nenhum na vida. Okay, Will, this is great, but then how do we do it? What do we do? Ok, Will, legal. Então o que a gente faz? Como a gente faz? There's a thing in the Bible Há algo na Bíblia. that every great man of God, everyone who did something for God worth of value in this world did. Há algo na Bíblia. Todo grande homem, todo grande servo de Deus que cumpriu algo grande para Deus aqui nessa terra, que eles fizeram. They understood Eles entenderam. and they rolled up their sleeves E eles ergueram as mangas and they did it e eles fizeram. over and over again. De novo e novamente. You know what? They didn't let that knowledge pass them by. They experienced it their whole lives. Eles não deixaram que o conhecimento passasse por eles. Eles experimentaram daquilo a vida toda. And they were extremely successful. E foram extremamente bem-sucedidos. They were the ones who you could say, wow, these guys are really lucky. É aqueles que os outros olham e falam assim, uau, esses caras foram bem sortudos. On the contrary, they weren't Muito pelo lucky. contrário, eles não tiveram sorte. They were people who did not accept no for an answer, and they believed in the promises of God. Foi aqueles que não aceitaram não como resposta e creram nas promessas de Deus. It was the difference between Saul and David. Foi a diferença entre Saul e Davi. They both received the same promise. Os dois receberam a mesma promessa. One endured to the end, the other one fell halfway through the job. Um foi até o final e o outro caiu pelo meio caminho. And I want to share with you very briefly. I want to lay the foundation for this tonight. E rapidamente eu quero compartilhar com vós, vou dar a base e a fundação hoje. And we'll continue as God allows. E assim como Deus vai permitir, vamos continuando. The secret, O segredo, I'm going to repeat it to you again. The vou falar secret, de novo, o segredo, and a secret is not something for you to keep hidden. e o segredo não é algo para você manter coberto. It's something that is hidden that's going to be revealed to you. É algo que está coberto que vai ser revelado a você. As it was to me for so many years, Como foi para mim por muitos anos. and God used one of His servants to reveal it to me, and I started looking into it, and I'm like, oh my God, E Deus usou um dos seus servos para revelar isso para mim. E eu comecei a olhar e falei assim, meu Deus do céu, how could I miss this? como que não me dei conta antes? It's right here. Está bem aqui. You know what the secret of every great man of God is? O grande segredo de todos os homens de Deus, sabe qual é? It's a very simple thing. É algo bem simples. It's not their prayer life. Não é a vida de oração It's deles. not how much they consecrate themselves. Não é o quanto eles se consagram a Deus. It's not what they do or how they do it. Não é o que eles fazem ou como eles fazem. But they have one thing. Mas eles têm uma coisa. They have an altar. Eles têm um altar. They have an altar. Eles têm um altar. Do you guys know what an altar is? Você sabe o que é um altar? An altar is a piece of furniture or something where people offer sacrifices to deities.
Um altar é um pedaço de cômodo ou um móvel onde as pessoas oferecem sacrifícios ali em cima para os deuses. An altar can be either for good or for evil. Um altar pode servir para o bem ou para o mal. Again, because we live in 21st century America, we're not exposed to this. Novamente, porque vivemos no século XXI aqui na América, não somos expostos a isso. How many of you guys here know about witchcraft? Quantos de vocês aqui conhecem macumba, bruxaria? We all do. Todos nós Because sabemos. we're exposed to different cultures. Porque nós somos expostos a culturas diferentes. You have different witch doctors. Temos bruxos diferentes. You have some that are more powerful than others. Tem uns que são mais poderosos do que os outros. Why is one more powerful than another? Por que um é mais poderoso que o outro? Because they dedicate themselves more than the other? Porque ele se dedica mais que o outro? No, because they have a better altar than the other one. Não, porque eles têm um altar melhor do que o outro. The same thing. Why do certain people have a closer relationship with God than others? A mesma coisa, por que certas pessoas têm um relacionamento mais próximo a Deus do que as outras? Because of how they build and they spend time in their altar. Porque como eles constroem e o tempo que eles passam construindo o seu altar. I'll start with this. We all have an altar. Vou começar assim, todos nós temos um altar. The greatest altar in the world. O maior altar do mundo, The cross of Calvary. a cruz do Calvário. An altar is so important Um altar tão importante, because when you want to get something good, you have to go to the altar. porque quando você quer receber algo bom, você tem que ir ao altar. And you have to present something at the altar. E você tem que apresentar algo no altar. Now it brings a whole new meaning when Jesus says, everyone who wants to follow me must forsake themselves, pick up his cross, and follow me. Traz um novo sentido, como Jesus diz. Aquele que quer me seguir, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. In other words, you take the altar, you build an altar, and you live to minister at that altar. Em outras palavras, você pega um altar, você constrói um altar e você vive para ministrar naquele altar. In the Bible, when the ark came back from the Philistines before David had built a house for it, Na Bíblia, quando a arca voltou dos filisteus, antes que Davi tivesse construído uma casa para ela, it says that it went to this man's house. I forgot it now. disse que foi a casa de um homem, esqueci o nome dele. And it says that his son built an altar there to take care of the ark. E diz que o filho dele construiu um altar lá para cuidar da arca. And the Bible says that God blessed that man's household because of that. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa daquele homem por causa daquilo. You see, an altar is a place of exchange. Um altar é um lugar de intercâmbio. Like I said, an altar is a structure which offerings are made to a deity. Como eu disse, um altar é uma estrutura onde você oferece sacrifícios a um Deus. It can be either for good Pode or ser for para o evil. bom ou para o mal. It can be to the true God or Pode it can ser be to para o idols. Deus verdadeiro ou mentiroso. And the word altar in Hebrew comes from a root word that means to slaughter. E a palavra altar no hebraico tem a raiz dela numa palavra que quer dizer não massacrar, cortar, degolar. To slaughter, to kill something completely. É quando você mata algo além de qualquer dúvida, completamente. Because at the altar, your ego, E por causa do your altar, desires are slaughtered. você se torna igual e os seus desejos são destruídos. You not only offer dead animals there, but your desires, your person, yourself is slaughtered for you be able to live to God. Você não está oferecendo apenas animais lá, mas os seus desejos, a tua carne, você está oferecendo lá para que você possa viver para Deus. And in the Bible, altars were made of different materials, natural or man-made. Na Bíblia, os altares são feitos por materiais diferentes, ou natural ou feito pela mão do homem. It's either made of stone, Pode ser wood, feito de pedra, madeira, bricks. tijolo. But the key thing is that altars are places where the divine, the spiritual, and the human world interact. Mas o altar é um lugar divino, onde o mundo espiritual e físico entram em contato. Remember I said earlier, the Bible says that we're blessed with Christ in the heavenly places? Lembra que eu disse antes, Deus falou, Cristo diz que nós somos abençoados com Deus nos lugares celestes, But we live in an earthly realm. mas vivemos num lugar mundano. The altar is where the heavenly and the earthly come together. O altar é onde o espiritual e o terreno se encontram.
It's the place where there's exchange, communication, and influence. É o lugar onde há uma troca, comunicação, influência. An altar is so important Altar é algo tão importante that when the people of Israel came back from captivity, que quando o povo de Israel retornaram ao cativeiro, from the Babylon captivity, que eles estavam no cativeiro na Babilônia, they rebuilt the altar before they rebuilt the temple. eles construíram o altar antes de reconstruir o templo. In other words, the altar is more important than the temple. Em outras palavras, o altar é mais importante do que o templo. Jesus himself in Matthew said that the altar is extremely important. Jesus, o próprio Mateus, disse que o altar é extremamente importante. He said it's not what you offer on the altar that makes the altar holy, it's the altar that makes the offering holy. Ele diz, não é o que você oferece no altar que faz a santidade, é o altar que é santo e torna o que você está oferecendo santo também. In other words, it's not my life that is going to make the altar holy so God will accept me. Em outras palavras, não é a minha vida que vai fazer o altar santo para que Deus possa me aceitar. It's the holiness that is on the altar that is going to make my life, my sacrifice accepted to God, and there will be an exchange from the spiritual to the material. É a santidade do altar que vai transformar a minha vida em algo santo que possa obter aquela troca entre o espiritual e o terreno. So altars are a place of exchange, of communication, of influence. Então o altar é um lugar de troca, de comunicação, de influência. People who wanted to speak with God, they went to the altar. As pessoas que queriam falar com Deus, elas iam ao altar. And when you went to the altar, you influenced things here on earth. E quando você ia ao altar, você influenciava as coisas aqui na terra. God responds very quickly. He's very active to any activity on an altar. Deus responde rápido para qualquer atitude, atividade que houver em um altar. God told Jeremiah, I vow for my word and I will fulfill it. Deus falou para Jeremias, eu juro pela minha palavra e eu a cumprirei. God is the one who separated, who dictated that we should have altars. Foi Deus que ditou e disse que somos para ter altares. Altars create separation between people. É o altar que cria separação entre as pessoas. Altar influences the destiny of a nation. O altar pode influenciar o destino de uma nação. Altars change the course of family history. Os altares mudam o caminho da história de uma família. Altars change not only the destiny of a nation, but whose God will be God on that nation. O altar muda não apenas o destino de uma nação, mas qual Deus será Deus naquela nação. The greatest story about altars in the Bible is with Elijah and the prophets of Baal. A maior história sobre o altar na Bíblia é sobre Elias e os profetas de Baal. Everyone focuses on the offering. Todo mundo focaliza só na oferta que foi feita. But the offering is nothing without the altar. Mas a oferta não é nada sem o altar. As Jesus said, it's the altar that sanctifies the offering. Como Jesus diz, é o altar que santifica a oferta. On that altar, as I said, God responds quickly to any activity that's happening on an altar. Como eu disse, Deus responde rápido a qualquer atividade que está sendo feita sobre um altar. And pay attention to me, whoever has the most powerful altar is the one who will overcome the struggle. E presta atenção, quem tiver o altar mais poderoso é aquele que vai sobrevencer a adversidade. I didn't say the biggest, the prettiest, Não disse o maior, o mais bonito, the most elaborate, o mais elaborado, the one that's better decorated. o mais decorado. Mexican household is like Brazilian household. You walk in As there, casas mexicanas é igual as casas brasileiras. Você entra lá, there's the saints, there's food for the saints, there's tem picture o of them. santinho, tem as oferendas, tem os quadros. Those are altars. Aqueles são altares. Those are altars. Aqueles são altares. And those altars will hinder your life. E esses altares impedem a sua vida. You can be blue in the face, screaming at the devil, I rebuke you from my life. Você pode ficar azul de tanto gritar com o diabo, te repreendo da minha vida. Get out of my life, get out of my family's life. I plead the blood of Jesus. Sai da minha vida, sai da vida da minha família. Eu oro pelo sangue de Jesus. As long as that altar is standing, you will be in trouble.
Enquanto você tiver aquele altar lá, você vai estar em problema. While there's any altar standing against you, Enquanto houver qualquer altar contra você, if your altar is not greater than that one, you will go nowhere in life. se o teu altar não for maior do que aquele, você vai perder na vida. So instead of trying to go out and break every altar, just make yourself a great altar. Então, em vez de ir lá e tentar quebrar todos os outros altares, simplesmente faça um altar gigantesco de você para você mesmo. Save time. Guarde seu tempo. You see, Elijah's altar, it was just 12 stones. O altar de Elias foi apenas 12 pedras. That he picked each stone representing one of the tribes of Israel. Ele pegou cada pedra que representava cada tribo de Israel. And we'll talk about that. There's a message in there E é uma mensagem nisso aí, of what an altar will do for you, for your family, and for your nation. sobre o que o seu altar fará por você, pela sua família, pela sua nação. So your altar doesn't have to be pretty. O teu altar não tem que ser bonito, It doesn't have to be ornate, não tem que ser bem decorado, but it has to be powerful. mas tem que ser poderoso. To be effective, it has to be powerful. Para ter efeito, tem que ser poderoso. So an altar is a place of exchange, of influence. Então, o altar é um lugar de troca, de influência. And God responds to activity on an altar. E Deus responde à atividade feita sobre um altar. You go to an altar and you speak to God there, God will answer. Se você for a um altar e falar com Deus lá, Deus irá te responder. Well, God is everywhere. He's inside of me. I can pray at any time and God will hear me. Deus está em tudo quanto é lugar, Deus está dentro do meu coração, Ele pode orar a qualquer hora e Ele vai me ouvir. It is true, He'll hear you. É verdade, Ele vai te ouvir. Even if you're not talking to Him, you're thinking He's hearing you. Mesmo se você não estiver falando com Deus, você está pensando, Deus está te ouvindo. But there's a difference between God hearing you and God answering you. Mas há uma diferença bem grande entre Deus te ouvir e Deus te responder. If you've been praying for something Se você tem orado por algo for a long time por um bom tempo and you have not got an answer, e ainda não recebeu uma resposta, it's not that God is saying, wait. não é que Deus está falando, espera. Build an altar and you will get your answer. Faça um altar e terá a tua resposta. Because God responds to activities on an altar. Porque Deus responde a atividades feitas sobre um altar. Because He's bound to His word. Porque Ele está preso à sua palavra. So God answers activities on an altar. Então Deus responde a atividades feitas sobre o altar. We said the altar is a place of exchange. Falamos que o altar é um lugar de troca. And the sacrifice on the altar is the primary medium of exchange in an altar interaction. E o sacrifício sobre o altar é a troca primária sobre o que é colocado lá e o que é recebido. É o meio primário de uma transação ocorrer no altar. The sacrifice is the primary meaning of the interaction at the altar. O sacrifício é o ato primário sobre a transação que vai ser feita sobre o altar. As I said, the book of Leviticus devotes a great deal of teaching to proper sacrificial procedure. Como disse, o livro de Levíticos gasta um bom tempo sobre como fazer um altar, um sacrifício próprio. And what sacrifices to what circumstance? E qual sacrifício vai para qual circunstância? The sacrifice was and is essential act of external worship. O sacrifício era e é um ato externo crucial de adoração. The sacrifice is an essential aspect of an external worship. O sacrifício é algo essencial a um ato de adoração externo. You can worship God in your heart and your mind. Você pode adorar a Deus no teu coração e na tua mente. And you not only can, you should. Não apenas você pode, como você deve. But you want things to be manifested publicly in your life, you worship God publicly. Mas se você quer que as coisas se manifestem publicamente na sua vida, você tem que adorar a Deus publicamente. And the number one meaning of public worship is sacrifice. E a maneira número 1 pública de adorar é sacrifício. Sacrifice your ego. Sacrifice Sacrifique o seu ego, your dignity for even if you had one. a sua dignidade, como se você tivesse.
but sacrifice. mas sacrifique. You see, unlike the other gods of the nations surrounding ancient Israel, Diferente dos outros deuses que estavam ao redor de Israel, Jehovah, the God of Israel, did not need those sacrifices to survive. Jeová, o Deus de Israel, não precisava daqueles sacrifícios para existir. But Israel needed to offer those sacrifices so they would exist. Mas Israel precisava de oferecer sacrifícios para que eles existissem. So you and I, so we're not cut off Então, para que eu e você não somos cortados or destroyed for lack of knowledge, ou destruídos por falta de conhecimento, it's not that God needs our sacrifices não é que Deus precisa dos nossos so He sacrifícios would exist, para que Ele possa existir, but we need to offer those sacrifices so we not only exist, but we'll thrive. mas nós precisamos de oferecer esse sacrifício para que não apenas vivamos, mas que nós possamos florescer. I'm going to give you guys a quick nugget here. Eu vou dar um pedacinho de ouro aqui para vocês. Spiritually speaking, Falando espiritualmente, the size of your altar o tamanho do teu altar will be corresponding to the size of your sacrifice. vai corresponder ao tamanho do seu sacrifício. You bring God a tiny, tiny little Se sacrifice, você trazer um sacrifício pequenininho para Deus, guess what the size of the power of your altar will be? adivinha qual que vai ser o tamanho do poder do seu altar? Tiny, tiny. Pequeno, pequeno. The size of your sacrifice will determine the size and the power of your altar. O tamanho do seu sacrifício determinará o tamanho e o poder do teu altar. Now, why are altars so important? E por que os altares são tão importantes? Like I said before, altar is where the spiritual and the physical come together. Como eu disse anteriormente, o altar é onde o físico e o espiritual se encontram. It's the bridge that links the spirit world to the earthly realm. É a ponte que conecta o mundo espiritual para o mundo terreno. When Jacob was asleep and he saw a ladder that went up to heaven, and angels were coming up and down on it. Quando Jacó dormiu e sonhou com aquela escada que anjos subiam e desciam sobre ela, What did he do when he woke up? que He ele fez built quando an altar acordou? there. Construiu um altar. Because he said, this is the place where God lives. Porque ele disse: aqui é um lugar onde Deus vive. In other words, this is the intersection between heaven and earth. Em outra palavra, aqui é um ponto de encontro entre a terra e o céu. So, an altar is the place where the profane, the common of this world is sanctified and separated as holy to the spirit world. Então, o altar é o ponto onde o profano e o sujo desse mundo é santificado e separado para o mundo espiritual. So the act of a sacrifice took that offering that was walking, that was dead, and by placing it on top of the altar, Então, o ato de sacrifício que pegou aquela oferenda que estava andando, que estava morto, estava lá, and when it was placed on the altar, it went from being common, ordinary, to being holy, separated. e quando aquele sacrifício era colocado sobre o altar, algo que era comum e sujo se tornava extraordinário e santo. And it was transferred from the visible into the invisible world. E era transferido do mundo visível ao invisível. And with this interaction, the worshiper sealed a covenant with E God. com essa transação, o adorador selava a sua aliança com Deus. Now the Bible speaks of horns on the altar. A Bíblia fala sobre chifres sobre o altar. 4 horns. 4 chifres. That determines the boundaries. Determina As fronteiras. The barriers. The barriers, not fronteiras of the altar. determina as fronteiras do altar. What's within there is holy. E o que está lá dentro é santo. Can't be touched. Não pode ser tocado. It belongs to God. Pertence a Deus. No demon, no devil can touch. Demônio, diabo nenhum pode tocar. You have a problem, you have a situation in your life, Se você tem um problema, uma situação na sua vida, something in this physical world that you can't overcome, algo nesse mundo físico que você não tem como vencer, something you've been praying for years and no results, algo que você tem orado há anos sem resultado, put it on the altar. coloque sobre o altar. You link it between the spiritual and the physical, and it's holy. No one else can Você touch vai it. fazer um elo entre o físico e o espiritual e vai tornar-se santo e ninguém vai poder tocar. No demon in hell
will be able to come and touch it. Demônio algum do inferno poderá tocar. That's not just you pulling the trigger, that's you throwing an atomic bomb at them. Se não é você apenas apertar o gatilho, se é você jogar uma bomba atômica em cima. Because you place it on the altar, it's just between you and God. Porque você colocou sobre o altar, é apenas entre você e Deus agora. You took it from the realm of common, of the profane, Você tirou do nível comum, profano, and you place it as holy, as dedicated to God. e você dedica como algo santo para Deus. You parents build an altar with your kids, for your kids. Vocês pais construam um altar para os seus filhos. The Bible says that Job every day sacrificed for each one of his kids. A Bíblia diz que Jó oferece sacrifícios todo dia por cada um de seus filhos. Where would he sacrifice? Onde que ele sacrificava? When he had an altar for each one of his children. Então ele tinha um altar para cada um dos seus filhos. Well, Pastor, but Job's kids died, so where's the power on the altar there? Ah, pastor, mas os filhos de Jó morreram, então cadê o poder desse altar? You know what? Sabe Job quê? can say, God gave and he took it away. But because I did everything that was within my power, blessed be the name of the Lord. No regrets. Jó próprio falou, Deus deu e Deus tomou. E porque eu fiz tudo que estava dentro do meu poder de ser feito, não tenho arrependimento nenhum. Abençoado seja o nome do Senhor. Imagine if Job would have said, I could have prayed more for them. Abençoa se Jó tivesse pensado e falado, poderia ter orado mais pelos meus filhos. I could have sacrificed a little more for their behalf. Poderia ter sacrificado um pouco mais por eles. But because he did what God had established to be done, his face was radiant and there was no shame on it. Mas porque ele fez o que Deus estabeleceu que fosse feito, o seu rosto brilhava e não houve vergonha sobre ele. So, altars create boundaries. Então, altar cria fronteiras. And the first mention of altars in the Bible E a primeira menção de altares na Bíblia is in the book of Genesis, está no livro de Gênesis, in chapter 8. capítulo 8. Genesis chapter 8, Gênesis capítulo 8. verse 20. Gênesis 8, versículo 20. It says, Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and every clean bird and offered burnt offerings on the altar. Had there been altars in the Bible before? Probably. Tinha havido já algum altar na Bíblia antes, provavelmente. Where would Abel offer his sacrifice? On Onde the ground? Abel ofereceu seu sacrifício no chão. That's probably one of the reasons why Cain's offering was not accepted. Because his altar wasn't acceptable to God. Isso é provavelmente a razão pelo qual a oferta de Caim não foi aceitável perante a Deus, porque o altar dele não foi aceitável. And it's the altar that makes the offering holy. E é o altar que santifica a oferta. And I'm going to give you something here. In the Bible, E eu vou dar algo para vocês aqui na Bíblia. the book of Leviticus says that it's not the one who's bringing the offering that's inspected, but the offering itself. A Bíblia diz em Levíticos que não é aquele que está trazendo a oferta que é inspecionado, mas a oferta em si própria. In other words, if I'm bringing an offering to God, Em outras palavras, se eu estou oferecendo uma oferta a Deus, the priest wasn't going to come and inspect me. o sacerdote não ia ir e inspecionar a mim mesmo. He would go and inspect the offering. Ele ia inspecionar a oferta. And if the offering is accepted, E se a oferta fosse aceita, by default, I'm accepted. eu também era aceito. That's why when God comes and looks at you, Por isso que quando Deus vem e olha para você, He doesn't inspect you Ele não vai inspecionar você, because we all be rejected. porque todos seríamos rejeitados. He inspects our offering. Ele olha a nossa oferta. And what's our offering? E o que é a nossa oferta? The only begotten Son of God. O único bendito Filho de Deus. So God sees that offering. He says this offering is more than acceptable. Therefore, you are accepted. Então Deus olha para Jesus e fala: essa oferta é mais que aceitável. Então, por causa disso, você é aceitável. And the altar where that offering was made, E o made altar- the offering even holier. Onde essa oferta foi feita e se tornou ela mais santa ainda. So here's Noah, the one who's supposed to bring rest. Lá está Noé, aquele que era suposto trazer o descanso.
He went through this great turmoil. Ele passou esse problema gigantesco. 120 years speaking righteousness and no one listened. 120 anos pregando sobre a justiça, retidão e ninguém ouviu. And all of a sudden, everything that he's known his whole life is destroyed. E de repente, tudo que ele conhece na sua vida toda é destruído nas chuvas. A curse comes upon the world. Uma maldição vem sobre o mundo. Like that has never been before and never has happened since. Como nunca houve antes e jamais haverá novamente. It will happen again, but it has not happened yet. Haverá novamente, mas ainda não acontecido. The whole world is destroyed by this curse. O mundo todo foi destruído por essa maldição. God brings down the curse. Deus que amaldiçoou. Not the devil. Não o diabo, foi Deus. In verse 20 says, when Noah got out of the ark, Versículo 20. the first thing that Noah did, he built an altar. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar. Say with me, the first thing Diga comigo, a primeira coisa that I will do que eu farei is build an altar. é construir um altar. Say it again, the first thing Diga novamente, a primeira coisa I will do que eu farei is to build an altar. é construir um altar. Why is it so important to build an altar? Por que é tão importante construir um altar? The Bible says here that you not only build an altar, you can build an altar and nothing will come out of it. Você pode construir um altar e nada vai acontecer. Because that altar is fueled by sacrifices. Porque o que dá esse poder a esse altar é o sacrifício. Like a car needs gasoline to run, Igual um carro precisa de gasolina para funcionar, the altar needs sacrifice to maintain that bridge between the spiritual and the physical. o altar precisa de sacrifícios para manter aberta aquela ponte entre o físico e o espiritual. And Noah not only built the altar, he sacrificed on it. E Noé não apenas construiu o altar, mas ele sacrificou sobre ele. He says with here, took off every, say every, Ele tomou todos, todo, clean animal and bird, and offered burnt offerings on the altar. animal limpo e ofereceu ofertas queimadas perante o altar. Think with me here. Pensa aqui comigo. Everything that went into the ark was to repopulate the earth. Tudo que foi para dentro da arca era para repopular a terra. So every living thing that was inside that ark was extremely precious, extremely needed. Então, tudo quanto é animal que estava dentro daquela arca era extremamente precioso e tinha uma necessidade muito grande por eles. For Noah to fulfill the order that God had given him, E para que Noé cumprisse a ordem que Deus lhe deu, to save one of every living being to repopulate the earth, para salvar um de cada animal para reencher a terra novamente, every single creature was extremely precious and immeasurable the amount of value they had. cada criação que estava lá era extremamente preciosa e não tinha como medir o valor que ela possuía. So Noah could fulfill the order that God had given him. Para que Noé cumprisse a ordem que Deus lhe deu. See, God has given you a task to do. Deus tem te dado um trabalho para você fazer. God has given me a task to do. Deus me deu um trabalho para mim And fazer. He's given us resources. E Ele tem nos dado recursos. It may seem so little Pode parecer pouco and not enough for us to do what God has asked us to do. e não o suficiente para fazer o que Deus mandou que fosse feito. And the little we have E parece que o pouco que temos is so precious we can't let go of it. é tão precioso que não podemos abrir mão dele. But you know what Noah did? Mas sabe o que Noé fez? Forget all of this. Depois esquece isso. He took one of every single one of them Ele pegou um de cada um and he killed it and he put it as a sacrifice on the altar. e ele matou e colocou como um sacrifício perante o altar. He said, God, you are the God who is able. Ele diz: Deus, tu és o Deus que é capaz. You are the God who gave me this little, Tu és o Deus que me deste este pouco and with this little you charged me to do much. e com este pouco me disseste para fazer muito. And the little I have, E o pouco que eu tenho, I will put it back to you. devolverei para ti. Because you will be able to multiply it and make it happen what I cannot do myself. Porque tu poderás multiplicar e fazer acontecer o que eu não posso fazer. Now imagine if Noah had taken those little animals, built a little house with a lamb for them, tried to take care of them, bottle feed them. Agora imagine o que teria acontecido se em vez disso Noé tivesse feito casinha para eles, colocado lá, tentado cuidar de cada um. And
and one of them catches a cold and dies, e um deles pegasse um resfriado e morresse, there goes your resource. lá vai o seu recurso. You can't do what God told you to do, and you offer nothing to God. Se você não pode fazer o que Deus manda você fazer, você não vai ter nada para ofertar para Deus. But Noah said, you're the God who got me through this. You will be able to give me more than I will need to fulfill the task you've given me. Mas Noé disse, tu és o Deus que pode, com o pouco recurso que tu me deste, eu devolverei a ti, e tu poderás multiplicar e fazer o que necessita ser feito. Talk about sacrifice. Fala sobre sacrifício. My God. He offered everything. Ele ofereceu tudo, One of everything. um de cada um. And the Bible says what? E a Bíblia diz o quê? Verse 21. The Lord smelled the soothing aroma, and the Lord said to himself, every time you offer a sacrifice, Que você oferecer um sacrifício, a true sacrifice to God, sacrifício verdadeiro para Deus, you're going to make God talk to himself. você vai fazer Deus conversar com si mesmo. You want God talking about you? Você quer que Deus fale sobre você? You want God to think about you? Você quer que Deus pense sobre você? You want God to talk to himself about plans for your life? Você quer que Deus converse com si mesmo sobre planos para a sua vida? Offer something important on the altar. Ofereça algo importante no altar. The Bible says that God smelled and he talked to himself. A Bíblia diz que Deus sentiu o cheiro daquilo e falou com si mesmo. See, the Bible doesn't say that God saw Noah in his destitute, desperate condition. A Bíblia não diz que Deus viu Noé desolado na sua situação difícil. Saying, my God, what is my son doing? He's losing the little I gave him. Meu Deus, coitadinho do meu filho, está perdendo um pouco que eu dei para ele. No, the Bible says that God smelled it and God talked to himself about Noah. Não, a Bíblia diz que Deus sentiu o cheiro do sacrifício de Noé e falou com si mesmo sobre ele. Not only about Noah, but about his descendants forever. Não somente sobre Noé, mas sobre seus descendentes para sempre. And that's what God says here. E é isso que Deus diz aqui no versículo 21. I will never again curse the ground on the account of man. Nunca jamais amaldiçoarei a terra de novo pelo homem. That sacrifice that Noah placed on the altar altered the course of history, the course of the world. Aquele sacrifício que Noé ofereceu naquele altar mudou o curso, a história do mundo. If Noah had not built that altar when he did, how he did, who knows what this world will look like today underneath the curse of God again. Se Noé não tivesse construído o altar e feito o sacrifício que ele fez, quem sabe como estaria esse mundo hoje debaixo de uma maldição igual àquela? But even more beautiful than that, E mais bonito ainda do que isso, chapter 9, verse 1 says, and God blessed Noah and his sons and said to them. capítulo 9, versículo 1. E Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhe a eles. God blessed Noah and his sons and said to them. Deus abençoou a Noé e os seus filhos e disse a eles. The altar in your life is not only going to bring God's blessing to you and to your children, but it'll also bring the spoken word, the voice of God to speak in your life and in the life of your family. O seu altar trará não somente bênçãos para você e seus filhos, mas a voz audível de Deus sobre a sua vida e a vida dos seus filhos e dos seus descendentes. Not only once, Não apenas uma vez, but twice in the same chapter. mas duas vezes no mesmo capítulo. On chapter 9, verse 8 says, Then God spoke to Noah and to his sons with him, saying, Now behold, I myself establish my covenant with you and with your descendants after you. Capítulo 9, versículo 8, Deus diz a Noé e seus filhos: Veja, eu agora estabeleço a minha aliança contigo e com os vossos filhos. The altar that Noah built, O altar que Noé construiu, that sacrifice he placed on that altar, o sacrifício que ele colocou perante aquele altar, changed the curse mudou into a blessing in a covenant relationship with God forever. a maldição, se tornou em bênção e aliança para sempre. You're cursed, you have curses in your life, Você é amaldiçoado, você tem maldição na sua vida, you have problems você tem problemas that no one can solve. que ninguém consegue resolver. You pray for it, the pastors Você pray for ora, it, o pastor ora, everyone has prayed for it. todo mundo ora. And instead of things getting better, they get Em worse. vez das coisas melhorarem, elas pioram. Guess what? Sabe o quê?
the sacrifice on the altar, and God would change that curse into an eternal covenant of blessing. Ofereça um sacrifício sobre o altar e Deus mudará essa maldição para uma bênção e uma aliança eterna. Noah built an altar. Noé construiu um altar And God spoke to him and to his sons. e Deus falou com ele e com os seus filhos. And it wasn't just Noah. E não foi apenas Noé, It was every great man after him. foi todo o grande homem que veio após ele. An altar is a place of refuge. Um altar é um lugar de refúgio. An altar is a place of refuge. Um altar é um lugar de refúgio. The Bible says that if someone is chasing you to kill you, A Bíblia diz que se alguém está atrás de você para te matar, run and grab a hold of the horns of the altar and you're safe there. corra e grude nos chifres do altar e estará seguro lá. Now, if you're innocent, if you're guilty, it's a different story. Agora, isso se você é inocente, se você é culpado, a história é diferente. They will drag you from there and they will slaughter you. Aí eles vão te arrastar de lá e vão te matar. Because the altar is a place of justice. Porque o altar é um lugar de justiça. If you're being persecuted and you're innocent, run and grab a hold of your altar and you're safe there. Se você está sendo perseguido, corra e grude no chifre do altar e você estará seguro lá.